Olá, e sob a orientação do professor Jacques Jorge e colaboração de José Laurentino, irei discutir com vocês um pouco sobre doenças alérgicas na odontologia. A discussão irá abordar os seguintes tópicos: alergia ou reação de hipersensibilidade é uma das emergências médicas mais comuns que podem acontecer no consultório odontológico. Por isso, o cirurgião dentista deve estar apto a identificar pacientes com histórico alérgico, reconhecer alterações na mucosa bucal resultantes de uma reação alérgica, planejar o tratamento adequado para pacientes com alterações imunológicas e reconhecer e tratar os sinais e sintomas de reações alérgicas agudas. A alergia pode ser definida como uma reação imunológica a uma substância estranha ou antígeno, também chamada de alérgeno. Trata-se de um desequilíbrio entre os mecanismos efetores e de controle do sistema imune. E o sistema imune pode apresentar três respostas: humoral, quando tem o envolvimento de anticorpos, celular e inespecífica. Aqui tem um quadro com os tipos de hipersensibilidade. As reações que envolvem a resposta humoral ocorrem logo após o contato ter sido feito com alérgeno e caracterizam as respostas do tipo 1, 2 e 3. Já as reações de hipersensibilidade do tipo 4 envolvem a resposta celular e frequentemente têm início tardio, por exemplo, dermatite de contato, doença do enxerto contra hospedeiro e algumas doenças autoimunes. A hipersensibilidade do tipo 1 está relacionada ao sistema imune humoral e geralmente ocorre após o segundo contato com o alérgeno. No entanto, muitas pessoas têm contatos repetidos com uma droga ou material até que se tornem alérgicos. Exemplos desse tipo de reação é a anafilaxia, que é uma reação aguda, na qual há a liberação de histamina pelos mastócitos, que leva à contração dos músculos lisos dos brônquios e pode causar desconforto ou insuficiência respiratória. E uma outra reação é a atopia, que é um estado de hipersensibilidade influenciado por fatores genéticos, como o angioedema e a urticária. Agentes que causam urticária incluem mariscos, ovos, nozes, leite, antibióticos e picadas de inseto. A hipersensibilidade do tipo 2 também está relacionada ao sistema imune humoral e é uma resposta citotóxica mediada pela imunoglobulina G ou M. O exemplo clássico desse tipo de reação é a reação de transfusão causada por erro no tipo do sangue. A hipersensibilidade do tipo 3 também está relacionada ao sistema imune humoral e envolve a formação de imunocomplexos. A característica-chave dessa resposta é a vasculite, e o exemplo clínico inclui o lúpus eritematoso sistêmico. As reações de hipersensibilidade do tipo 4 envolvem o sistema de resposta imune celular. Geralmente são tardias e aparecem dentro de 48 a 72 horas depois que o contato foi feito com o antígeno. Nesse tipo de reação, uma substância de baixo peso molecular, que não é alergênica, ela entra em contato com o componente tecidual e forma um complexo antigênico, ou apteno, e esse apteno que causa sensibilização de linfócitos T. Exemplos clínicos incluem a dermatite de contato, que pode ser devido ao contato com bijuterias, perfumes, produtos de borracha ou químicos e medicamentos como os anestésicos tópicos.
Agora que já compreendemos um pouco o que é alergia, vamos conhecer as principais reações de hipersensibilidade que podem aparecer no consultório odontológico. Devemos estar aptos a reconhecê-las e tomar as condutas necessárias. Além dos problemas comuns relacionados ao uso de drogas ou medicamentos, como a xerostomia, que é a sensação de boca seca, a disgeusia, alteração no paladar, e a hiperplasia gengival, o uso de certos medicamentos podem desencadear o aparecimento de lesões ulceradas e erosivas na mucosa bucal, conhecidas como estomatite medicamentosa. A estomatite medicamentosa, ela pode ser, por exemplo, do tipo anafilática ou semelhante ao líquen, pênfigo ou lúpus. A estomatite anafilática inicia após a entrada do alérgeno na circulação e sua ligação com o complexo mastócitos IgE. Essa reação pode ser sistêmica, com desencadeamento de choque anafilático, ou apenas localizada. As drogas mais relacionadas são os antibióticos do tipo penicilina e as sulfas. A apresentação clínica pode ser exclusiva na mucosa oral, com múltiplas zonas de eritema ou ulcerações semelhantes às aftas, ou associadas a lesões de peles urticariformes ou ao choque anafilático. Já as lesões semelhantes ao líquen, lúpus e pênfigo assemelham-se clínica e histopatologicamente aos seus homônimos, ocorrendo principalmente em mucosa jugal posterior e margens laterais de língua. A lista de medicações associadas a esse tipo de reação é imensa e inclui medicamentos para tratamento de ácido úrico, como o alopurinol, tratamento de hipertensão, como o propanolol e o captopril, e para o tratamento de epilepsia, como a carbamazepina. Ao se deparar com lesões bucais relacionadas ao uso de alguma droga, o cirurgião dentista ele deve investigar qual o medicamento potencialmente agressor e deve discutir com o médico a possibilidade de suspensão ou substituição da droga em questão. O tratamento, então, consiste na suspensão ou substituição da droga agressora, mas para o tratamento paliativo de reações agudas localizadas, pode-se utilizar corticosteroides tópicos, e na presença de reações sistêmicas, pode-se utilizar adrenalina, antihistamínicos ou corticosteroides sistêmicos. A lista de antígenos que podem desencadear estomatite alérgica de contato é extensa, mas a frequência é baixa. Isso deve-se provavelmente ao período de contato, que muitas vezes é baixo, à presença da saliva, que dilui, digere e remove muitos antígenos, a queratinização limitada, que dificulta a adesão de actenos, a alta vascularização, que tende a remover qualquer antígeno rapidamente, e também devido à baixa densidade de células de Langerhans e linfócitos T, que podem dificultar o reconhecimento de alérgenos. Quando o antígeno ele é capaz de provocar alergia de contato na mucosa bucal, além de provocar lesões na mucosa, ele também pode provocar quelite esfoliativa ou dermatite perioral, sendo predominante em mulheres, e essas lesões elas podem ser do tipo aguda ou crônica. As lesões agudas, elas apresentam-se com ou sem edema, na forma de ulcerações superficiais. Pode ser relatado prurido, pontadas ou formigamento. As lesões crônicas, elas apresentam-se eritematosas ou brancas hiperqueratóticas, podendo periodicamente apresentar zonas de erosão.
Aqui temos 2 casos de lesões alérgicas associadas ao uso de canela. Essas lesões elas apresentam-se como placas retangulares alinhadas ao plano oclusal, brancas, mas de base eritematosa. E algumas vezes podem apresentar ulcerações na superfície. A estomatite, devido ao contato com algum material odontológico, como a amálgama, pode apresentar-se semelhante ao líquen plano, mas esse tipo de lesão geralmente não migra e está adjacente ao material restaurador, como vocês podem observar na imagem. Essas duas imagens também mostram casos de estomatite de contato com material odontológico. O tratamento dessas lesões consiste na remoção do antígeno suspeito, prescrição de anti-histamínicos e anestésicos tópicos ou corticosteroides tópicos. O angioedema é caracterizado por aumento de volume difuso dos tecidos moles, que pode afetar o trato gastrointestinal e respiratório, ocasionalmente com resultados fatais. A causa mais comum deve-se à degranulação de mastócitos, uma reação mediada por IgE, causada por alimentos, cosméticos, medicamentos tópicos, estresse, exposição solar. Um tipo de droga usada no tratamento da hipertensão, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o enalapril e o captopril, também podem desencadear uma forma severa de angioedema, que não é mediada por IgE. Por isso foram desenvolvidos os bloqueadores do receptor para angiotensina 2, como o losartan e valsartan. O angioedema também pode ocorrer devido à ativação de complemento, que pode ser do tipo hereditário ou adquirido. Os casos hereditários podem ser do tipo 1, que representa 85% dos casos, e ocorrem devido à redução quantitativa no inibidor de C1 ou complemento 1. Ou ainda pode ser do tipo 2, quando exibe níveis normais de inibidor de C1, mas eles não funcionam adequadamente. O angioedema pode se desenvolver ainda pela presença de níveis elevados de complexo antígeno-anticorpo ou pela alta contagem de eosinófilos no sangue periférico. O quadro clínico é caracterizado por início relativamente súbito. O paciente apresenta aumento de volume tecidual macio e indolor da face, lábios, língua, faringe ou laringe. Outras partes do corpo também podem ser envolvidas, como mãos, braços, pernas. Embora a dor não seja usual, o paciente pode relatar prurido e apresentar eritema. A resolução do quadro ocorre entre 24 e 72 horas. O diagnóstico do angioedema se dá pela observação da manifestação clínica e sua associação com estímulo antigênico conhecido. Para aqueles casos que não conseguem ser relacionados a um estímulo antigênico, deve-se avaliar a presença e funcionalidade do inibidor de C1. O tratamento usualmente consiste em anti-histamínicos orais. Se o ataque não for controlado e houver envolvimento de laringe, pode-se administrar adrenalina intramuscular. Para os casos de angioedema relacionados aos inibidores de ECA, que não respondem a anti-histamínicos e corticosteroides, os pacientes devem ser observados e, se necessário, pode-se realizar traqueostomia e intubação. Para os casos relacionados à deficiência de inibidor de C1, a traqueostomia e intubação também pode ser necessária,
e pode-se administrar concentrado de inibidor de C1. A profilaxia com esse inibidor, ela é recomendada apenas para aqueles pacientes que desenvolvem mais de 3 ataques por ano. A situação mais indesejada que o cirurgião dentista pode se deparar é a reação anafilática, que é caracterizada por prurido no palato, náusea e vômito, pressão subesternal, encurtamento da respiração, hipotensão, prurido, urticária, edema de laringe, broncoespasmos e arritmias cardíacas. É uma reação que pode ser fatal se não tratada imediatamente. Se o paciente apresentar quadro de reação anafilática, com edema de língua, tecidos parafaríngeos ou laringe, e estar em insuficiência respiratória aguda, o cirurgião dentista deverá injetar adrenalina intramuscular, dar suporte respiratório e cardíaco e solicitar socorro imediato. Obrigada.